Olá, retomamos ao nosso segundo bloco. Nesse momento, traremos as prerrogativas do poder público sobre os agentes privados. A supremacia do interesse público sobre o privado é uma prerrogativa da administração pública, de modo que a sua atuação se volta para a coletividade. As instituições públicas gozam de prerrogativas que advêm da relação assimétrica entre o poder público e a sociedade civil. Assim, o poder público possui algumas vantagens e privilégios garantidos pela Constituição. Cabe destacar que as hipóteses de supremacia do poder público sobre os agentes privados devem estar previstas em lei. É o que chamamos de positivismo. Ao contrário da sociedade civil, o poder público só pode fazer aquilo que está previsto em lei, de modo que a sociedade, ela faz aquilo que não está proibido em lei. Essas prerrogativas é a razão de ser do Estado. E elas só podem ser realizadas quando tiver por objetivo o interesse público, ou seja, o interesse maior deve estar destinado para a coletividade. Caso contrário, estaríamos tratando de um abuso de poder. As prerrogativas do poder público, elas podem ser aplicadas nos atos, nos contratos administrativos, no exercício das atividades privadas e nas desapropriações. Quando falamos de contratos, temos os contratos firmados entre o poder público e os particulares e temos os contratos firmados entre a sociedade civil. Quando firmado entre o Estado e particulares, esse contrato será regido pelo direito administrativo. Quando firmado entre a sociedade civil, será regido pelo direito civil. O que diferencia é que o poder público ele terá a prerrogativa de rescindir ou alterar unilateralmente o seu contrato, independente da vontade de terceiro. Para tanto, é preciso que prevaleça o interesse público e que haja indenização, paga previamente e em dinheiro. A sociedade civil não possui essa prerrogativa. Para que haja rescisão ou alteração de um contrato, deve haver um consenso mútuo entre as partes. Outra forma de prerrogativa se dá pela interferência do poder público no direito à propriedade, é o que chamamos de desapropriação. Existem formas de desapropriação. A desapropriação por necessidade pública, em que a administração se defronta com a situação de emergência. Temos como exemplo as enchentes. Quando ocorre uma enchente em que há uma população desabrigada, o poder público pode desapropriar uma propriedade para abrigar estas pessoas. A desapropriação por utilidade pública, que é a transferência de bens de terceiros para a administração, não ocorre de forma emergencial. Ela é conveniente. É o que ocorre, por exemplo, quando se expropria uma propriedade para a construção de uma via pública. A desapropriação por interesse social, em que as circunstâncias impuseram a distribuição ou o condicionamento da propriedade para o seu melhor aproveitamento. É o que se dá, por exemplo, com a reforma agrária, em que a propriedade ela é cedida para um maior aproveitamento. Além das prerrogativas, o poder público possui deveres. Dentre os seus deveres está o de prestar serviços públicos. Os serviços públicos advêm de uma norma de direito público derivada da simetria entre o Estado e a sociedade civil, que ao Estado só cabe fazer aquilo que a lei mandar, é o que chamamos de positivismo, ou expressamente autorizar. Portanto, somente à lei caberá determinar quais serviços serão prestados e quem terá ou não acesso a eles. Quanto à classificação dos serviços públicos, em relação ao prestador, nós temos os serviços essenciais e os serviços de utilidade pública, conhecidos também como não essenciais. Quando falamos de serviços essenciais, estamos falando daqueles serviços que são indelegáveis. Eles são prestados diretamente pelo Estado. Como exemplo, nós temos a segurança pública e a defesa nacional. Quando falamos de serviços de utilidade pública, são aqueles que podem ser delegados para terceiros, ou seja, podem ser prestados por outras pessoas. Nós temos como exemplo o fornecimento de energia elétrica, telefone, transporte coletivo.
Quanto aos destinatários, nós temos os serviços públicos gerais e os serviços públicos singulares ou individuais. Os serviços públicos gerais, eles não são individualizáveis, porque eles são prestados à coletividade. Como exemplo, nós temos a iluminação pública, os serviços de educação e de saúde. Os serviços públicos singulares ou individuais, eles têm usuários determinados. Eles são individualizáveis e pode-se mensurar quanto cada um se beneficia ou utiliza-se daquele serviço. Como exemplo, nós temos a energia elétrica domiciliar, a conta de telefone, o transporte coletivo também. Quanto ao objeto, nós temos os serviços públicos administrativos, comerciais ou industriais e o serviço público social. O serviço público administrativo é aquele destinado a atender às demandas internas da administração. Como exemplo, nós temos a imprensa oficial, que é responsável por atender às demandas internas. Os serviços comerciais ou industriais, eles estão voltados para as necessidades econômicas ou industriais da população. Como exemplo, nós temos os serviços de energia elétrica. O serviço público social, ele visa atender às necessidades sociais da coletividade. Como exemplo, nós temos a educação, o esporte e a saúde. Quanto à gratuidade, teremos os serviços privados, que são aqueles pagos por quem dele usufrui. Como exemplo, nós temos um hospital particular, uma educação privada. Com os serviços gratuitos, nós temos aquele custeado pelo Estado através dos impostos, pelo setor privado, a exemplo das instituições de caridade. Os serviços parcialmente pagos são aqueles pagos pelo usuário e oferecido pelo público. Como exemplo, nós temos algumas universidades que cobram uma taxa pela matrícula. Então, assim, o aluno ele paga essa taxa e o público oferece o serviço. Os serviços públicos inteiramente pagos. Como exemplo, nós temos as inspeções realizadas em empresas pelas agências reguladoras. Chegamos assim ao fim do segundo bloco da nossa aula. Qualquer dúvida, envie aos nossos fóruns de discussão e não se esqueçam, a persistência é o caminho do êxito. Até o nosso próximo encontro.